Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Emanuele Farias. Nosso canal no Instagram é Emanuele com 2 L's, Farias _Jus. Tanto lá como aqui, nós falamos sobre vários assuntos da seara jurídica com enfoque em direito de família e sucessões, processo civil e direito empresarial, como também assuntos conexos na prática do dia a dia, oratória, empreendedorismo e muito mais. Hoje nós estamos dando sequência a uma série de vídeos onde nós estamos abordando o divórcio. Se você ainda não assistiu, corre lá na playlist e procura divórcio consensual, divórcio extrajudicial e algumas considerações sobre o tema divórcio. Hoje, especificamente, nós iremos tratar sobre divórcio litigioso com partilha de bens. E vamos rapidamente adentrar no tema sem mais delongas. Divórcio litigioso. Eu gostaria de frisar que eu sempre procuro me fazer entender para os leigos, não só para os estudantes de direito e como também profissionais da área jurídica que eventualmente me sigam. Eu procuro me fazer entender para vocês leigos. Se você conhece alguém que está passando por um divórcio, encaminhe esse vídeo, curte, compartilha e traz para mim teu feedback, que é muito importante. Divórcio litigioso com partilha de bens. Nós sabemos que existe o divórcio consensual, o divórcio extrajudicial. E nós sabemos que existe o divórcio litigioso. E qual é a diferença? Praticamente, no divórcio consensual, o nome já diz, já declara, existe o consenso propriamente dito, onde as partes possuem ali um acordo sobre as questões que envolvem o divórcio, como pensão, visitação, regras de convivência. Então, quando todas essas questões estão ali digeridas pelo casal, nós temos a possibilidade de desenvolvermos um procedimento de divórcio consensual. Quando nós falamos em litígio, nós estamos nos reportando a questão de que não existe um consenso entre o casal sobre essas questões que eu acabei de mencionar. Questões muito importantes para que exista o procedimento de divórcio. O processo de divórcio, ele tem por finalidade discriminar, dizer, categorizar, classificar o que é e o que não é bem do casal. O divórcio, ele tem por objetivo discriminar, dizer o que é o bem da sociedade conjugal e o que não é o bem da sociedade conjugal, que a gente intitula como bens particulares. Ele vai dizer o que comunica ou não dentro do divórcio, o que é e o que não é pertencente ali, titularidade, que tem por titularidade bem do casal. Então, o divórcio, além de ter a finalidade de, obviamente, desfazer a união ali conjugal, ele tem também como finalidade discriminar o que é e o que não é bem do casal. Claro, vale frisarmos que depende muito do regime de bens, mas eu não quero entrar no mérito aqui sobre regimes, tipos, tipificações, classificações, enfim. Não quero falar sobre regimes de bens. Eu quero falar apenas sobre divórcio. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre regime de bens, corre lá na playlist também, que nós também temos vídeos, melhor dizendo, falando sobre regimes de bens. Então, primeiramente, nós temos que perceber, diagnosticar qual é o regime de bens do casal ou da união estável, porque a união estável também precisa de ser diluída, precisa ser desfeita. Aí você pode perguntar, eu não tenho bens, eu preciso me divorciar mesmo assim? E a resposta é sim, você precisa se divorciar. Independentemente se você tem ou não tem bem, você precisa desfazer a sociedade conjugal. Até para evitar possíveis confusões patrimoniais futuramente. Ou seja, o seu ex vai contrair, obviamente, outro relacionamento, você também, vocês têm ali alguns bens em conjunto. Vale também lembrar, gente, que eu percebo que na prática, muitos profissionais advogados, eles fazem o divórcio, mas eles não fazem a partilha de bens. E, na minha compreensão, eu acredito ser muito importante que façam tudo de uma vez, tanto a divisão dos bens como o divórcio propriamente dito.
Então, nós temos nessa primeira fase o divórcio, onde o juiz ele vai determinar o que é, onde as partes vai determinar o que é bem particular e o que é bem de titularidade da sociedade conjugal. Feito isso, depois que o juiz decide o que é e o que não é bem de título de sociedade conjugal, nós vamos para outra fase, que é a fase de liquidação de sentença, fase de avaliação. E eu quero ser bem simples aqui para que você, leigo, me compreenda. Nessa fase de liquidação de sentença ou de avaliação, o juiz ele vai lançar mão ali de peritos, experts, né? Pessoas que são especialistas em categorizar, em classificar, em valorizar estes bens. Na primeira fase, nós iremos discutir o que é e o que não é bem de título de sociedade conjugal. Nessa segunda fase agora, que enseja o procedimento, nós iremos tratar do valor, dos valores. Essa casa é minha, essa casa é sua. Mas essa casa aqui, esse apartamento, outro aqui, é de título de sociedade conjugal. Pertence ao casal. Ok, nós decidimos isso. E agora, o que iremos fazer com essa casa? Primeiramente, nós temos que saber o valor do bem. E aí, o juiz, como eu disse, vai lançar mão de experts, peritos, que vão ali avaliar os valores correspondentes daqueles bens. Ok? E aí nós temos outra situação. Nós discutimos o que é e o que não é de titularidade da sociedade conjugal. Nós esclarecemos os valores correspondentes ao título desses bens. E agora, o que iremos fazer com estes bens? E aí ocorre que na prática, muitas vezes, as pessoas, quer vender, o outro quer doar, o outro quer tocar fogo. Enfim, cada um que queira algo diferente sobre o bem. E agora, o que nós iremos fazer? Nós entraremos em outra fase, que é a fase que se desdobra várias ações que tem por objetivo forçar, propriamente dizendo, né, propriamente dito, a forçação da venda daquele bem, daquele referido bem de titularidade da sociedade conjugal. Perceba que quanto mais as partes elas colidem e não entram em um acordo, mais nós temos a ingerência, né, estatal, mas nós temos a demora também do procedimento de divórcio, que por si só já é um luto, ninguém quer ficar por muito tempo nessa atmosfera. Então percebam e compreendam, eu reitero inclusive, que também tem vídeo no canal falando sobre a importância do acordo nesse momento de divórcio. Percebam a importância nesse momento de nós gerirmos o conflito de forma mais humana possível. E o que eu quero falar com humana possível? De forma mais consensual. Quanto mais nós trouxermos às partes, aos clientes, a perspectiva da valorização do acordo e da pacificação, melhor será a gerência daquele conflito. E desde já, eu reitero também que cuidado com o profissional que não está interessado no acordo. Obviamente que ele quer se alimentar do teu conflito. Então, você, leigo, que está passando por esse momento do divórcio, eu aconselho, inclusive, contratar um especialista em acordo. Existem muitas pessoas na seara jurídica que são especialistas em acordo. Eu costumo dizer que a sentença, embora ela diga o direito, declare o direito, ela não dissolve o sentimento do conflito. E nós temos na seara jurídica muitos conflitos que têm esse cunho emocional, que abarca essa questão emocional muito forte. Então, essa parte de liquidação de sentença, essa parte de avaliação dos bens e liquidação de sentença, o juiz ele vai forçar a venda desses bens. E a título de curiosidade, eu trago aqui para os senhores a seguinte esclaração. Não sei se vocês sabem, mas irão saber agora, que quando o bem ali vai para leilão, ou vai para a praça. Praça corresponde mais a carros e casas, enfim, quando vai para leilão, praça, esse bem, ele é vendido e avaliado de forma menor. Ou seja, o valor estimado daquele bem, ele diminui e ele acaba sendo vendido por um valor menor. E ninguém quer perder dinheiro.
Se bem que na prática nós observamos que até a chegada nesse momento de forçar a venda dos bens pelo processo e procedimento de divórcio ser muito oneroso, cansativo, desgastantes, as partes costumam chegar aí a um acordo antes dessa questão de avaliação, antes dessa questão de extinção condominial. Porque é o nome desse procedimento, extinção condominial. É aquele momento onde o juiz ele vai ter que forçar a venda dos bens, porque as partes não sabem o que fazer com eles, ou melhor dizendo, não chegam a um consenso sobre o que fazer com aquele bem. Então, percebemos aqui, fazendo um leve resumo do que nós falamos, nós temos o procedimento de divórcio litigioso com partilha de bens, com várias fases. A primeira fase é o divórcio propriamente dito, que ele tem por objetivo, além de desfazer a união conjugal, tem como objetivo também discriminar o que é e o que não é bem de título de sociedade conjugal, ou seja, o que é bem particular e o que é bem do casal, ok? Aí nós temos a fase de avaliação, a fase onde o juiz ele vai ali perceber o valor do bem, ele vai diagnosticar, ele vai dizer o valor do bem. Nós temos agora uma terceira fase, que é onde existe o desdobramento de várias ações que lançamos mão com o objetivo de forçar a venda do bem, daquele bem, onde o casal não sabe, não tem um acordo sobre o que fazer com aquele referido bem. A fase de extinção condominial. E nós falamos também aqui sobre a importância do acordo, como é importante estimular, fortalecer entre o casal o sentimento de pacificação. Acordo não é moda, acordo hoje é necessário. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu esclareço, mais uma vez eu reitero, curte, compartilha, traz para mim teu feedback e nos acompanhe para mais didáticas.